Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. Estamos no roteiro número 10, o Universo, primeira parte. E, na sequência, essa é a aula de número 86. Bom, é, nós estamos estudando, né, o Espiritismo, essa parte básica do Espiritismo. Estamos estudando esse assunto desde a sequência, né, esse volume 2 ele trata desde Deus, que é a origem de todas as coisas. Nós já estudamos aqui nas primeiras aulas sobre Deus, né? Vimos seus atributos, etc. Estudamos sobre os fluidos, né? O fluido universal, o fluido cósmico universal, o fluido vital, etc. Vimos que esse fluido vital, esse fluido universal, ele é o pensamento divino, né? Porque estudamos também as características, as ondas, né? Como é que esse pensamento se desloca, o pensamento de Deus, não é? Graças às três coisas, né? O pensamento, a vontade e a ação. Esse pensamento, vontade e ação são as três fases de uma dimensão universal que a gente chama de dimensão divina, tá certo? Então, tudo que existe no universo está dentro dessa dimensão divina, inclusive as outras dimensões que o pensamento de Deus vai criando. E nós vimos também que cada dimensão ela abriga seres de graus evolutivos distintos. Então, as dimensões, quanto mais próximas de Deus, não é da mente divina, digamos assim, são mais evoluídas. E as mais afastadas, ou seja, as mais próximas da dimensão material, da dimensão espacial ou física, que é onde vivem os espíritos encarnados, elas são mais inferiores, tá certo? Então, é uma escala. Então, nós vimos, não é, que o universo é o pensamento de Deus, não é, ou fluido universal, ou campo cósmico. Isso tudo são nomes que se dá ao pensamento de Deus, tá? Eu sempre enfatizo esses nomes porque as pessoas que vão entrar estão conhecendo o Espiritismo agora, elas vão ouvir falar nesses nomes aqui e muitas vezes confundem. Mas, olha, fluido universal, campo cósmico, substância universal, tudo isso é o mesmo nome para o pensamento divino, tá certo? E vimos que esse pensamento de Deus, né, ou fluido universal, ele sofre variações até chegar à matéria física. Então, eu estou sempre repetindo isso nessas aulas, porque essas primeiras aulas é muito importante que a gente enfatize bem que o universo é o pensamento de Deus. É a primeira coisa que as pessoas que estão começando aqui a estudar Espiritismo, elas devem ter na cabeça, tá certo? E o universo é a mesma coisa do pensamento de Deus. Então, é por isso que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Deus não está além, nas alturas, como a gente pensava, não é? Como nos foi ensinado em outras doutrinas. Deus está em nós e nós estamos em Deus. É por isso que Deus sabe tudo, é por isso que Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós estamos contidos em Deus, tá certo? E estar contido em Deus é, é nós fazermos parte do pensamento de Deus e muito mais ainda, nós somos criados do pensamento de Deus, tá certo? Então é importante a gente fixar isso. Veja que todas essas últimas aulas eu venho batendo bem nesse tema, nesses aspectos, que é para que fique bem entendido, tá? No intervalo, desde a sua origem até a matéria, ou seja, o pensamento, desde chegar até aqui a matéria, ele vai gerando intervalos, que a gente já explicou isso quando a gente falou de ondas, né, de frequência de onda, de vibração, que a gente vê que o pensamento ele é deslocado como energia, tá certo? Uma energia pura e simples, mas é uma energia de um alto potencial, e a cada emissão ele vai sofrendo intervalos, não é? A cada intervalo de ondas, não é? Que a energia ela é emitida em pacotes de ondas, tá? Então, cada pacote desse é um intervalo. Então, em cada intervalo é criado as dimensões espirituais. Então, com isso, a gente já estudou nas aulas passadas que essas dimensões espirituais, elas são, juntando todas elas, elas são, elas formam o plano espiritual, tá certo? O plano espiritual, ele é 99% do universo. Então, o universo que a gente conhece, físico, material, ele é apenas 1% do pensamento de Deus, tá certo? O resto todo se encontra no mundo espiritual, que é o universo de origem, ou seja, a gente veio de lá quando a gente encarnou e a gente vai voltar para lá quando a gente desencarnar, tá certo?
Então, o nosso mundo de origem é o mundo espiritual. O nosso estado de origem é o estado de espírito. Nós estamos temporariamente presos a um corpo, mas isso não vai se dar pela eternidade, não é? Vai chegar um tempo e nós estaremos evoluídos o suficiente para não precisarmos mais nos prendermos a corpos físicos, tá certo? Então, a cada pacote de onda ou a cada intervalo, não é, desde a origem, que é Deus, até chegar na matéria, são criadas infinitas dimensões espirituais, né, energéticas e materiais, tá certo? Porque essas dimensões tanto são energia como são matéria, como é o caso aqui da nossa dimensão física, tá certo? Continuando. Além dos mundos interdimensionais, o pensamento de Deus cria toda a matéria orgânica e inorgânica. Então, a gente viu isso nas aulas passadas, que a cada onda, não é? A cada pacote de onda, a cada intervalo, o fluido universal ele vai se condensando. Não é? Cada vez que há um intervalo nessas ondas energéticas da mente divina, ele vai se condensando. No geral, a primeira condensação, a mais conhecida que os espíritos nos ensinam, que vocês vão encontrar aí na codificação, é a chamada de fluido cósmico universal. Desse fluido cósmico universal, vai ser criado outros fluidos, como o fluido vital, que nós estudamos isso, tá certo? E que é responsável pela vida, por dar vida à matéria inorgânica, tá? Então, todo ser vivo, ele é animado do fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Nós já vimos isso na aula passada, tá? E esse fluido cósmico universal, a partir dele vai se criar os perispíritos, tá certo? De cada espírito, de cada mundo, cada planeta, por exemplo, a Terra, ela tem o fluido cósmico universal que envolve a Terra, ele tem uma vibração mais grosseira. Por quê? Porque nós estamos no mundo inferior. Se nós formos estudar o fluido cósmico universal que envolve um planeta mais atrasado do que a Terra, mais inferior, tá certo? Vamos dizer assim, que existe, né? Porque a Terra já está no na segunda escala, não é? A Terra já não é mais um mundo primitivo, ele é um mundo de provas e expiações, então ele está numa escala acima. Se você for observar o fluido cósmico universal que envolve um planeta primitivo, vai ver que ele é mais grosseiro do que o fluido cósmico universal que envolve a Terra. Já o fluido cósmico universal que envolve um planeta como Saturno, como Júpiter, que segundo os espíritos, a civilização lá é bem mais evoluída moralmente do que a gente, então o fluido cósmico universal lá já é mais sutil, tá certo? Então, o fluido cósmico ele se condensa de acordo com o grau evolutivo de cada mundo, tá? Então, a Terra tem um fluido cósmico específico, Marte tem outro, Júpiter tem outro, enfim, cada mundo tem um fluido cósmico que sofre variações, né, de densidade de acordo com o grau evolutivo dos seres que vivem nesses mundos, tá certo? Como expressão divina, esse fluido universal e quando eu estou tratando agora desse assunto, o universo, que são duas aulas, tá? Parte um e parte 2, eu quero deixar bem claro essa coisa que talvez confunda. Eu já falei isso nas outras aulas, tá? Mas essa aula é exatamente para a gente esclarecer esses pontos. Então, veja, tudo é feito do pensamento de Deus, tá? Então, do pensamento de Deus, Deus não tira uma parte para criar o espírito e outra parte para criar a matéria, não, como muitas pessoas pensam, muitos espíritos, inclusive antigos, tá certo? O próprio fluido universal, tá certo? Que é o pensamento de Deus, ele é, em essência, uma energia pura e simples, tá certo? Essa energia, ela se envolve, não é? Ela gera em torno de si, também do pensamento de Deus, uma outra camada. Essa camada é que é a parte material. E quando eu estou falando de matéria, eu não estou falando de matéria bruta, a matéria que a gente conhece, não, a matéria grosseira, ponderável. Estou falando de matéria, energia, mas energia pura, tá certo? Então, veja, imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, que eu tenho certeza que vai deixar bem claro isso que eu estou querendo falar. Imagine o seguinte, que o pensamento de Deus é a água que corre por dentro de um cano. E esse cano, que também é o pensamento de Deus, é um revestimento que o pensamento de Deus cria para que a água passe por dentro. Então, imagine, com esse exemplo, que todo processo material que ocorre no universo é guiado e controlado pela água que corre por dentro. Então, essa água, não é, que corre por dentro, nesse exemplo bem grosseiro que eu estou dando aqui, é o que a gente chama de essência espiritual.
é a energia pura e simples. Então, quando vocês forem estudar lá o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que os Espíritos dizem que nós somos criados energias puras e simples, ou seja, somos simples e ignorantes. Por quê? Nós não somos criados como espíritos, nós somos criados como princípios espirituais, energias puras e simples. Na verdade, não são princípios espirituais ainda, são energias puras e simples. E aí, se a gente for lembrar das últimas aulas que eu dei, aqui, que eu publiquei aqui no canal, vocês vão lembrar que eu falei que o pensamento de Deus ele se desloca como um turbilhão energético. Ele é um todo. Não existe ali ainda princípios espirituais. Existe a matéria essencial para se formar princípios espirituais. Ele é um todo. Quando ela vai se deslocando, que se transforma em fluido cósmico universal e chega no éter, nós vimos isso nas aulas passadas, quando falamos da criação, tá certo? Quando chega no éter, esse vórtice único, esse turbilhão único de energia, ele se divide, ele cria, ele não se divide, ele cria dentro dele mesmo outros núcleos independentes, vários núcleos. E esses núcleos é quem formam o éter. E nós vimos que esses núcleos são núcleos de átomos, mas que não são átomos ainda, porque ele não tem a eletrosfera. Então, ele não é o átomo completo, ele é só o núcleo. Tá? Então, vários núcleos atômicos são criados na fase éter. Cada núcleo atômico desse, agora sim, é um princípio espiritual. Não é? Ou seja, a substância era única e criou divisões internas dentro dela, e essa interna dentro é redundância, né? Criou divisões internas, tá certo? E cada núcleo desse já é um princípio espiritual. Esse núcleo, cada núcleo desse vai formar em torno de si uma eletrosfera, e quando forma a eletrosfera, passa a ser átomo de hidrogênio, que é o primeiro átomo, e aí sim surge o átomo, e aí também surge a matéria grosseira, não é a matéria que a gente conhece, a partir do átomo de hidrogênio. Então, nós já estamos batendo bem nessa tecla, tá certo? E é para que vocês não se confundam, principalmente quem está começando agora. Então, a individualidade do ser, o princípio espiritual, ele vai surgir na fase éter, quando a substância que era única, ela criou, não é, em seu interior diversos núcleos, não é, são infinitos núcleos. Esses núcleos juntos formam o que a gente chama de éter, ou matéria escura, digamos assim, como se diz na ciência, tá? E a partir desses núcleos vai se formar em cada um eletrosferas, e aí começa a surgir o átomo. No momento que forma a eletrosfera, já esse núcleo agora já passa a ser átomo e já passa a ser matéria, né, a gênese da matéria como a gente conhece, da matéria ponderável, da matéria física grosseira que a gente conhece, tá certo? Então, a gente entende com isso que o universo, o pensamento de Deus, ele já traz no seu bojo, no seu interior, né, os três estados de se expressar. Ele é uma coisa única, mas ele se expressa como espírito, ou, no caso, princípio espiritual, tá certo? Como energia e como matéria. São as três fases. Essa é que é a Trindade Universal, então Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? A Trindade Universal é a expressão do pensamento divino, que pode se expressar de três formas: como energia, como matéria e como espírito. Tá? Eu espero que isso tenha ficado entendido para vocês. Então, esse fluxograma aqui que eu já mostrei para vocês é assim, né? Deus, a origem de todas as coisas, né? A criação divina, tá? E essa criação divina, a gente acabou de ver, não é que ela se expressa em espírito, energia e matéria, por isso é a Trindade Universal, né? Esse ato da criação, que é o pensamento de Deus, a gente conhece como o nome mais conhecido, que é o fluido universal, que é o próprio universo. Então, isso aqui é uma síntese do que a gente viu até agora, tá certo? Daqui do fluido universal, nós temos tanto o princípio inteligente, né, ou princípio espiritual, tá certo? Como o princípio material, mas tudo retirado aqui do próprio fluido universal, ok? Então, é assim a criação do universo, é assim que o universo funciona. Mas nós estamos tratando até agora do universo da parte espiritual, do plano espiritual. Mais na frente a gente vai falar, a gente vai destrinchar. Eu vou falar aqui de como
existem as cidades no mundo espiritual, as colônias, né, os tipos de espíritos que habitam, e depois eu vou entrar no mundo físico, desde a criação do primeiro ser vivo, tá certo? Da primeira célula viva, até a chegar no ser humano, que somos nós, tá? Esse processo evolutivo eu vou falar. Então, veja que nesse estudo, né, nesse volume aqui, eu estou passando bem tranquilo, bem detalhado mesmo, o processo da criação até chegar na gente aqui, no ser humano, tá certo? Depois a gente vai falar das leis divinas, né, da lei de causa e efeito, da reencarnação, e a gente vai seguir com o programa normalmente, tá? Como eu falei, o programa é extenso, não tem pressa, né? Aqueles que realmente são determinados, que se interessam em aprender e estudar, vão dar sequência. Muitos vão desistir, é natural, mas a gente vai continuar com o programa, tá certo? Então, veja, nós vimos também nas aulas passadas que o pensamento de Deus, ele se desloca, não é a partir de Deus, mas ele retorna, tá? É um ciclo. O pensamento de Deus, ele fica fazendo um ciclo aqui, ó, a setinha está mostrando aqui, ó, de ida e volta. Então, veja, é como se fosse o primeiro impulso do pensamento de Deus. Digamos que não existe nada. Vamos supor, não é? Em alguns instantes aqui na nossa mente, para a gente poder entender que não existe nada, não existe universo. Então, só existe Deus. Só existe Deus, não existe mais nada. Aí Deus pensou em criar o universo. Quando ele pensou, esse primeiro pensamento gerou uma onda única, tá? E, logicamente, com um pacote de energia que vai sofrendo pequenas variações ou pequenas ondas, que nós já falamos isso. Então, ele sai com uma energia pura e simples, tá? Depois, essa energia pura se condensa, que a gente viu, não é, que é o fluido cósmico universal, e forma a matéria bruta que a gente conhece. Essa matéria se dissocia, não é, pelo aumento de elétrons no núcleo do átomo, eles se tornam radioativos, vai haver o decaimento radioativo ou desintegração atômica, como se chama. Essa matéria se transforma em energia, energia de campo, como a gente chama, para diferenciar dessa energia aqui, tá certo? Energia de campo ou energia dinâmica, digamos assim, ou energia comum. É só para a gente diferenciar que essa energia aqui não é a mesma dessa aqui, tá? E volta agora, não é? A matéria dissociada se transforma em energia e nesse ciclo aqui, tá certo? No processo evolutivo, vai se tornar princípio espiritual, que já é aqui, não é? A gente já viu aqui, quando chega aqui na matéria, já é princípio espiritual, e com o processo evolutivo, dependendo desse ciclo aqui de matéria, energia, várias reencarnações aqui, tá? Ele vai se transformar em espírito e vai evoluindo numa escala, não é? Digamos assim, numa escala muito grande, até ele chegar na escala dos espíritos puros, como é o caso de Jesus, e aí sim ele retornou agora, veja, ele sai como energia pura e simples, tá? E depois de vários e vários estágios, né, de aprendizagem, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, um dia ele se transforma em espírito, continua esse processo de reencarnação, de estágio, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, vai evoluindo, 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 chega na condição de espírito puro, já não tem mais necessidade de reencarnar, e aí retorna para Deus. Então, tudo é um ciclo. Então, Jesus, por exemplo, que é o espírito mais puro que a gente conhece aqui na Terra, tá? É por isso que ele é o nosso orientador, nosso irmão mais velho, não é? O nosso mestre, o nosso guia, digamos assim. Por quê? Porque Jesus foi criado num tempo que a gente nem tem ideia, né? A gente nem imagina quando Jesus foi criado como uma energia pura, como um princípio espiritual, né? Isso aí são bilhares de anos que a gente não tem como mensurar, tá certo? A gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue entender um espírito como Jesus. A gente não vai entender, por quê? Nós somos muito inferiores a Jesus, muito, mas muito mesmo. Nós estamos engatinhando ainda, não é? Quando nós começamos a engatinhar, Jesus já tinha sido criado. É por isso que Jesus diz aquela frase: antes de a terra ser, eu já era. O que Jesus está querendo dizer? Eu fui criado muito, mas muito tempo antes da terra ser criada. É isso, é essa mensagem que Jesus está querendo passar. E não ele está dizendo para as pessoas que ele é Deus, né? Como algumas outras doutrinas interpretam, tá certo? Então, esse é o ciclo. Ó. Se sai com uma energia pura, substância única, aqui, né, na fase éter, né, digamos que seja aqui, a energia única, ela cria em seu interior vários e vários vórtices energéticos pequenos, vários núcleos,
esses núcleos agora passam a ser individualidades ou princípios espirituais, e esse princípio espiritual vai evoluindo, não é? Vai, através das reencarnações na matéria, no plano espiritual, revezando, se torna espírito, dentro da fase espírito, passa a encarnar em corpos humanos, como é o nosso caso, e esses espíritos vão evoluir e se encontram em vários degraus evolutivos, não é? Nós estamos nesses primeiros estágios evolutivos, mas tem aqueles que já chegaram na condição de espírito puro, como foi Jesus, muito antes até da gente ter sido criado como princípio espiritual. Então, veja que a distância da gente para Jesus é imensa, tá? Então, é sempre esse ciclo de ida e volta. Então, cada emissão mental que Deus produz, ela vai gerar um ciclo, não é, que vai desde a energia pura até retornar essa energia trazendo espíritos já evoluídos, tá certo? Eu acho que isso aí ficou bem entendido. Então, veja, o universo ele tem um modo de ser, tá? Então, veja só, tudo isso aqui, ó, essas três caixinhas aqui, representam o universo. Alguns espíritos, né, eles nos informam que a gente pode classificar esses modos de ser do universo como mecânico, dinâmico e estático. Aí, dentro do modo de ser mecânico, nós temos aqui, nós podemos considerar que é como o universo se expressa como espírito, como pensamento, como princípio ou lei. Eu vou explicar isso aqui, tá? Como o modo de ser dinâmico, ele se expressa em energia, vontade, movimento ou vir a ser. Vir a ser é aquilo que ele vai se tornar, ou seja, o universo ele já sabe o que é que ele vai se tornar. É por isso que o espírito chama de vir a ser, tá certo? E o modo de ser estático, ele, ele pode se expressar como matéria, ação, estrutura ou forma. Então vamos lá. No modo de ser mecânico, repetindo, são três modos de ser. O que estão em vermelho aqui, ó, são os três modos de ser do pensamento de Deus. Tudo é o pensamento de Deus, tá? Não existe nada fora do pensamento de Deus. Nenhuma criação à parte do pensamento de Deus. Tudo é o pensamento de Deus. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode destrinchar aqui. No modo de ser mecânico, ele é espírito. No dinâmico, ele é energia. E no estático, ele é matéria. Então, ó, espírito, energia e matéria, tá? Então, é assim que a gente faz a ligação do que eu estou passando aqui para vocês. Ele é, no modo mecânico, o pensamento, ele representa o pensamento. No dinâmico, a vontade. E no estático, a ação. Então, ó, a ligação aqui, pensamento, vontade e ação. Pensamento cria uma fase dimensional, vontade cria uma outra fase dimensional, ação cria a terceira fase dimensional. Essas três fases dimensional vão formar a dimensão que a gente chama dimensão divina, não é? Que é a dimensão de Deus, onde tudo está contido nela, inclusive as outras dimensões, tá? O princípio ou lei, o movimento ou vir a ser e a estrutura ou forma do universo estão aqui, ó, na fase mecânica, na dinâmica e na fase estática, tá? Então, isso aqui é como o universo se apresenta, tá? Ele pode ser como princípio ou lei. A lei é Deus, né? A lei é a criação divina, a mente divina que rege e cria e mantém tudo, tá? O movimento é esse deslocamento, aquele ciclo que eu falei, que o movimento está, o pensamento está sempre em expansão, tá? E a estrutura ou forma é quando ele vai chegar na fase material, né, que é a forma, estrutura ou forma como a gente conhece o universo, tá certo? A gente não entende ainda a estrutura espiritual do plano espiritual, mas a gente já entende mais ou menos a estrutura do universo quando ele se apresenta nessa fase estática aqui como matéria, tá certo? Então, veja, nós colocamos aqui três situações para cada modo de ser, e cada uma delas estão ligadas ao espírito, energia e matéria, pensamento, vontade e ação, princípio ou lei, movimento ou estrutura ou forma. Então, isso é como o universo se apresenta. Então, eu coloquei esse quadro aqui para a gente entender que tudo está no pensamento de Deus. Tá? O pensamento de Deus ele se expressa dessa maneira aqui, que a gente pode chamar de mecânico, dinâmico e estático, e dentro de mecânico, dinâmico e estático, nessas três situações para cada um. Como espírito, no dinâmico como energia e estático como matéria, no mecânico pensamento, no dinâmico vontade e no estático ação,
No mecânico, princípio ou lei, no dinâmico, movimento ou vir a ser, e no estático, estrutura ou forma. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá? Então, a gente viu que esse universo ele vai criando ó, dimensões, eu coloquei isso aqui para representar cada dimensões, né? Digamos que aqui seja tudo isso seja no plano espiritual, e essa daqui seria a dimensão que representa o plano físico, essa que eu estou passando a seta aqui, tá certo? Então, veja que é como se fossem, entre aspas, é como se fossem universos paralelos dentro do mesmo universo. Não é aquele negócio de multiverso, né, como se tem aí nos filmes de ficção, de realidades paralelas, que tem outro Ricardo em outro lugar, vários Ricardos, né, que são... Isso aí, os espíritos nunca falaram disso até hoje. Pode até ser que exista isso, mas até hoje nenhum espírito falou dessa possibilidade de existir universos paralelos, tá? O que existe são dimensões paralelas dentro do mesmo universo, que fique bem claro isso, tá? E até onde a gente sabe, só existe um indivíduo, Ricardo, não é esse indivíduo aqui, Ricardo, não é o nome. Ricardo, nome tem vários por aí. Estou falando do indivíduo, Ricardo, só existe um no universo. Que bom, né? Eu não queria que existissem tantos. Assim como João, Maria, Teresa, Pedro, não é? Ou seja, cada um de nós, só existe um de cada um de nós no universo. Não existem vários por aí, tá? Essa história de realidade paralela, isso aí é meio muito ficção ainda. Então, ninguém nunca falou disso. E eu estou me atendo aos ensinamentos dos espíritos. E aqui eu coloquei, todo mundo sabe que isso aqui é uma cebola, né? Que é para representar, até para quebrar um pouco aqui a seriedade do assunto, né? Então, se a gente corta a cebola, né? Nós temos aqui, ó, essa dimensão maior aqui, que seria a dimensão de Deus, tá? E essa dimensão vai, ó, cada camada é uma dimensão e cada camada dessa vive os espíritos. Nós estamos aqui, ó, nesse núcleo escurinho aqui, ó, eu estou com a seta. Então veja que a dimensão material ela é muito pequena em relação, ó, ela é muito pequena em relação às outras, não é? E a gente acha que a vida da gente, o mundo da gente se resume nisso, não é? Acordar, trabalhar, se alimentar, divertir, ou seja, essa vidinha que a gente leva até não sei quantos anos de idade, e o pior é que a maioria de nós acha que a vida da gente toda se resume nisso. A gente tem tanta coisa pela frente que a gente não faz nem ideia, tá? Não se resume só nesse mundinho aqui, não é? Nessa dimensãozinha aqui que eu estou passando a seta, como infelizmente a maioria de nós pensamos, ok? Então, é só para relembrar, porque a gente vai precisar entender esses conceitos de dimensão, até quando eu for falar sobre mediunidade, não é? O médium entrar em contato com o espírito, ele, na verdade, ele está se desligando temporariamente, parcialmente do corpo, para poder entrar na dimensão acima, que é a dimensão espiritual. O médium, ele só consegue entrar em contato com o espírito quando ele vai para a dimensão espiritual. Não é o espírito que vem para a dimensão física, não. É o médium que tem que ir para a dimensão espiritual. E dependendo da dimensão que ele vai entrar em contato com espíritos de graus evolutivos diferentes. Então, quanto maior a dimensão que ele acessar, mais espíritos evoluídos ele vai pegar, tá? Se ele ficar sempre na dimensão logo acima da nossa, que é a dimensão material, ele vai encontrar espíritos inferiores ali. Então, ele só vai entrar em contato com espíritos inferiores, tá? Estão entendendo agora por que é que eu estou batendo bem nesse assunto de dimensão, de criação, de fluido universal, etc. Que é porque isso é a base de todo o entendimento do espiritismo. Nós precisamos ter esse conhecimento para poder ir adiante, tá? Então, dimensão é uma maneira possível de se medir uma extensão, tá? Então, nós temos aqui, olha, na nossa dimensão física ou espacial, nós temos aqui um ponto, que é a representação de um ponto, tá? Não existe nada aqui ainda, existe um ponto. Então, esse ponto se desloca para qualquer lugar, ó. Se ele se deslocar para qualquer lugar, ele agora criou a primeira fase da dimensão, que é o comprimento, né? O comprimento é a primeira fase da dimensão. No segundo estágio, ó, esse ponto, essa linha que diga, agora não é mais um ponto, essa linha, se ela criar uma perpendicular aqui, ó, para qualquer lado, olha, veja, aqui está a linha, ela criou uma perpendicular aqui, ó, tá? E quando ela criou essa perpendicular, ela criou o espaço. Então, ó, nós temos aqui a superfície, comprimento com largura, formou a superfície. Aqui é uma forma bidimensional, aqui é unidimensional, ou seja, para qualquer lado que você pode ir para o infinito. Aqui vai ser sempre uma fase de uma dimensão, vai ser sempre comprimento. Na hora que cria uma perpendicular,
criou agora a superfície, que é bidimensional. Essa superfície, que é bidimensional, vai criar uma perpendicular para cima, como é o caso aqui, ó, criou uma perpendicular para cima, tá vendo a seta aqui, ó, para cima, tá? E agora criou a altura. E agora nós temos aqui uma figura tridimensional. Então, tudo que existe na dimensão física é tridimensional, não é? Nós somos seres tridimensionais. Mas essa não é a nossa única dimensão. Tem dimensões acima, que é exatamente o que a gente vai mostrar agora. Então, essa dimensão é chamada dimensão volume, que é formada por comprimento, largura e profundidade ou altura, né? E essa dimensão, a gente pode chamar ela de espacial, ou dimensão física, ou dimensão volume, não tem problema, certo? Essa é a dimensão que a gente conhece. O nosso mundo, o nosso universo hoje, que nós estamos encarnados aqui, se resume a essa dimensão. Na nova hipótese, então, veja só, a dimensão volume, cada fase dessa, normalmente é chamada de dimensão também. Então, a gente diz, a nossa dimensão é composta de três dimensões, comprimento, largura e altura. Aí, para não complicar isso, o que é que a gente faz? A gente vai chamar esse conjunto aqui de dimensão, a dimensão será o conjunto, e cada parte dessa aqui a gente vai chamar de fase. Então, cada dimensão é composta por três fases. Uma, duas e três, tá? Então, isso aqui são fases da dimensão volume ou espacial. Então, eu botei aqui, na nova hipótese, a dimensão passa a ser fase e o conjunto de três fases seria a dimensão, que eu acabei de falar. Então, daqui para frente, eu não vou me referir mais isso aqui como dimensão, mas como fase. Fase de uma dimensão. Então, a dimensão espacial, ou dimensão volume, ela tem três fases, comprimento, largura e profundidade. Assim vai facilitar para a gente entender as outras que eu vou falar, certo? Nos próximos assuntos. E essa dimensão espacial está relacionada à fase gama, não é? Essa é a letra grega aqui, gama, tá? Que representa a matéria. Então, essa dimensão aqui é a dimensão material, ok? Acima da gente, aí a gente vai ter uma nova tríade, ou seja, vai ter uma nova dimensão com três fases também. Seria, se a gente for na sequência de fases, né, a gente tem comprimento, largura e altura, é primeira, segunda e terceira. A quarta fase seria o tempo. É por isso que a gente não vê o tempo. O tempo ele tem uma incidência sobre todos nós, não é porque ele está numa dimensão acima, tá? É por isso que ele tem uma incidência em tudo que for dimensão material, dimensão volume, dimensão espacial, o tempo exerce uma influência. É por isso que a matéria se desgasta com o passar do tempo, porque o tempo exerce uma influência. Mas o tempo, ele é uma fase da dimensão acima, que já está no plano espiritual, não é mais o plano físico, tá? A segunda fase dessa nova dimensão aqui, e na sequência é a quinta, ela é a consciência. A consciência, ela abrange os seres vegetais, que já têm um protótipo de consciência, os animais, que já têm uma consciência um pouquinho mais elevada, e os homens primitivos, tá? Os homens primitivos. E a superconsciência já são os espíritos evoluídos, já são aqueles muito evoluídos. Então, veja, três fases formaram aqui, ó, uma dimensão que os espíritos chamam de dimensão conceptual. É uma dimensão que está acima da nossa dimensão. E por estar acima, ela tem controle sobre a dimensão inferior. Então, tudo que está nessa dimensão aqui espiritual, ela controla a dimensão logo abaixo, que no caso seria a nossa, tá? Então, ela é formada por tempo, consciência e superconsciência. Isso aqui é uma síntese de todas as dimensões que tem no plano espiritual. Depois, lá na frente, a gente vai destrinchar cada uma dessas dimensões espirituais, destrinchando isso aqui. Então, isso aqui seria o geral, tá? Isso aqui seria o geral, mas não representa o detalhe de cada dimensão espiritual, tá certo? A gente vai ver isso futuramente. Então, a dimensão espiritual, as dimensões espirituais, elas são formadas por três fases também. Cada dimensão sempre tem três fases, tanto no plano físico como no plano espiritual, tá certo? Então, são três fases: tempo, consciência e superconsciência. A fase 4 está relacionada à energia, porque o tempo é energia. A fase 5 e 6 está relacionada ao espírito, né, ao princípio espiritual e ao espírito de uma forma geral, tá certo? Então, veja que
e aqui representa o tempo, representa o comprimento da dimensão física, a consciência representa a superfície, tá? A largura da nossa dimensão, e a superconsciência representa a altura ou o volume da dimensão física. Tá? Então, aqui é um paralelo para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, no universo existem infinitas dimensões, né? Já falamos disso. As dimensões existem em ciclos uniformemente assentados em três fases distintas, ou seja, cada dimensão sempre vai ter três fases, sempre, todas elas, até chegar em Deus. E nós vimos que a dimensão divina é três fases também: pensamento, ação e vontade, pensamento, vontade e ação. Né? Então, veja que as coisas se repetem até chegar até nós, tá certo? O quarto termo, que se segue aos três da unidade trina, somente se pode encontrar na trindade seguinte. O universo é individuado por unidades tríplices e não quádruplas. Então, por exemplo, alguns estudiosos da nossa ciência acham que o tempo seria a quarta dimensão, não é? Além das três. Então, não é. O tempo é a primeira fase da dimensão seguinte, da tríade seguinte, foi a que a gente acabou de ver, a dimensão conceptual que está no plano espiritual, tá certo? Ok? Então, com isso aqui, a gente entende mais ou menos como é que funciona. Então, veja só, para encerrar, vocês viram que o ponto, ele se deslocou, criou a linha, surgiu uma perpendicular, criou a superfície, não é? Que são duas fases. Da superfície, uma perpendicular para cima, criou a altura e ficou uma dimensão de três fases. O universo aqui, ó, esse universo aqui que eu coloquei nesse gráfico, é o universo material que a gente conhece, composto de galáxias, né, de nebulosas, de estrelas, de planetas, de asteroides, de uma forma geral. Isso é o universo que a gente conhece, o universo material que a gente conhece, tá certo? Desde as estrelas até chegar até a gente aqui, tá? A dimensão espiritual seria mais ou menos isso, ó. Uma perpendicular foi traçada aqui, ó, no universo material, tá vendo? Uma perpendicular, e esse espaço aqui seria as dimensões espirituais. Então, só para aproveitar o exemplo das perpendiculares que a gente viu aqui, tá? A mesma coisa é o universo, isso aqui tudo repetindo, essa base todinha é o universo físico ou material que a gente conhece, né? Desde as galáxias até nós, e desse universo é como se tivesse surgido perpendiculares aqui, ó, e essa área aqui forma todo o plano espiritual. Todas as outras dimensões se encontram aqui dentro desse espaço que está no plano espiritual, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Nós teremos a segunda parte dessa aula do universo, né, que é para fechar, e depois a gente vai falar das leis divinas, a gente vai falar do mundo espiritual, né, as colônias, como são criadas, como vivem os espíritos, até a gente chegar no plano físico e, a partir daí, continuar com o assunto. Tá? Então, dúvidas, sugestões, críticas ou informações, esse é o e-mail, tá? E aqui o nosso blog, onde nós também publicamos artigos relacionados a temas diversos do Espiritismo, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Bom dia para todos. Todos fiquem na paz do Senhor.